livro de 1 Reis, no capítulo 13, a partir do verso 11, nos diz uma história interessante sobre dois profetas. Diz o texto de 1º livro dos Reis, capítulo 13, verso 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Aqui encontramos uma situação histórica na vida de Israel. O reino de Israel tinha sido dividido, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. E o reino do norte estava sob o comando de Jeroboão. Jeroboão, ele, para não permitir que o povo do norte fosse fazer os seus cultos, suas adorações em Jerusalém, o que ele fez? Ele criou 2 altares. Ele fez 2 bezerros de ouro e assim ele fez com que o povo não fosse para Jerusalém. O povo estaria adorando em Betel, seria um lugar, e também na cidade de Dan. E isso não agradou o coração do Senhor. Jeroboão era um homem mau, um homem que estava contra a palavra do Senhor. E aqui nós vemos nesse capítulo 13, Deus manda um profeta
diz que esse profeta era novo, o nome dele é desconhecido, um homem que descreve algo de muita importância, como encontramos no início do capítulo 13 de primeiro livro dos Reis, que fala de um futuro reino, que seria o reino do rei Josias, que seria 300 anos depois dessa profecia. Diz a palavra de Deus: e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Este homem estava agora profetizando diante de Jeroboão, e Jeroboão, ouvindo essas palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, que não era um Betel aprovado por Deus, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Quando ele disse isso, a mão que se estendera contra ele se secou e não a podia tornar a trazer para si. A mão é um símbolo de autoridade. O fato de a mão de Jeroboão ter secado era uma demonstração da superioridade e da autoridade de Deus. Deus, através daquele profeta, tinha uma autoridade maior do que a de Jeroboão. Mas Deus tinha dito para aquele profeta que ele não deveria comer pão e beber água. O verso 8 fala sobre isso: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Jeroboão tinha reconhecido a autoridade daquele profeta e tinha sugerido que ele pudesse comer pão, mas aquele profeta, ele não quis atender este convite. Só que este profeta, ele voltou por um caminho diferente. A palavra de Deus deveria ser seguida à risca, mas esse profeta voltou por um caminho diferente, e quando um outro profeta velho ficou sabendo do ocorrido, foi ao encontro deste profeta e fez aquilo que a palavra de Deus já nos relatou. Ele ofereceu a este profeta que entrasse na sua casa, comesse pão e bebesse água, dizendo que ele também tinha recebido uma palavra de Deus, dizendo também: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faça-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aqui nós encontramos uma situação muito comum em nossos dias, quando pessoas dizem para nós a seguinte frase: Deus falou comigo sobre determinada coisa. É um perigo, e muitas pessoas caem
neste engodo, neste engano, como este profeta jovem caiu. Acham, tem algumas previsões, algumas inclinações, e isso é muito perigoso, prezado ouvinte, e é muito comum hoje, em nossos dias. Este profeta anônimo, ele foi desobediente à palavra do Senhor. Isto é um exemplo, é uma advertência para os crentes de nossos dias, que confiam mais nas palavras de profetas do que na palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele dedica quase todo este capítulo para uma advertência nossa. Dos versos 1 ao verso 13, ele fala a respeito disso, que o que ocorreu com Israel são sombras, são exemplos, que nós devemos ter o cuidado para não incorrer nos mesmos erros de Israel. Não podemos ser tolos de praticar os mesmos erros. Temos a orientação da palavra do Senhor. A sabedoria de Deus, ela vem através da palavra do Senhor. Se lemos a palavra do Senhor, temos o temor de Deus, isto é a verdadeira sabedoria. Então, devemos entender, isso é um pilar da reforma protestante, que as Escrituras são a autoridade suprema do crente. Em tudo o que diz respeito à vontade de Deus para a sua vida. As palavras, os ensinos que podemos ter de notáveis ministros de Deus, ou até mesmo de anjos, o crente não deve aceitar, caso contradigam os preceitos e os padrões da revelação de Deus que foram escritas. Os ensinos de Cristo, os ensinos dos apóstolos, nós temos que tomar o máximo de cuidado, compará-los, como fizeram os crentes de Bereia, mesmo diante do apóstolo Paulo, eles observaram nas Escrituras. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, em capítulo 1, verso 8 e 9, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então precisamos entender que a autoridade suprema, ela vem da palavra de Deus. A desobediência às determinações de Deus resulta em castigo, mesmo que a pessoa tenha sido fiel e servido bem. Foi o que aconteceu com este profeta. Diz na continuidade do capítulo 13 de 1 Reis, e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar que dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais.
E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao seu cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. A situação mais perigosa para o crente é ele ser desobediente à palavra de Deus. A maior causa de fracassos entre os crentes é quando deixam de ter a palavra de Deus como uma questão de viver ou perecer espiritualmente. Foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus. Deus tinha falado de uma maneira, Satanás, a serpente, falou de outra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Foi o que aconteceu com este profeta novo também. Ele desobedeceu e morreu. Deus, ele requer fidelidade total aos seus mandamentos por parte dos que são chamados a proclamarem a sua palavra. Por isso, prezado irmão, prezado ouvinte, obedeça a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, verso 1, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízos. Por isso, nós que temos a incumbência, o dever de levar a palavra do Senhor, nós temos maiores responsabilidades diante do Senhor. Nós não vamos sermos julgados ou recompensados pelo movimento, pessoas que nós conseguimos, através da palavra, ter como nossos ouvintes, mas nós vamos sermos julgados pela fidelidade ou não à palavra de Deus. Que sejamos fiéis à palavra do Senhor. Se o Senhor falou para este profeta: olha, volte pelo mesmo caminho, não coma pão, não coma água, não tome água, o profeta deveria obedecer. E tomemos cuidado com uma frase que é muito comum no nosso meio: ah, Deus falou comigo. Se Deus falou com você, Ele também deve falar comigo. Por isso, esse profeta, ele foi enganado pelo profeta velho, um profeta de mais idade, e assim ele teve um final infeliz, veio a falecer. Que Deus esteja nos direcionando no caminho da sua palavra. Senhor, que a tua palavra, deixada por esses exemplos do passado, sejam muito aplicáveis aos nossos dias. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.